Você gosta de cinema? Principalmente de cinema brasileiro? Então pode chegar, prepara a pipoca, que hoje você vai ver Os Sete Prisioneiros. Um filme brasileiro que tá na Netflix e que a gente precisa falar muito sobre ele. Sete Prisioneiros é um filme brasileiro que acabou de ser lançado na Netflix e que traz uma temática muito importante, uma realidade muito dura, que é sobre o trabalho escravo e é sobre o tráfico humano. Tem muita discussão, essa é uma discussão muito importante, histórica, fala sobre a história do nosso país, fala sobre todos os resquícios da escravidão, fala sobre capitalismo, enfim, mil coisas. Então eu queria que a gente trouxesse, assim, lançasse luz sobre esse filme, porque eu acho que é um filme que todo mundo precisa ver. É um filme muito bom e muito duro também. Então, o que se trata a história do filme? Um cara faz um recrutamento de alguns jovens, meninos jovens do interior, muito pobres, faz um recrutamento desses caras dizendo assim, ó, vou arrumar um job pra vocês, vou arrumar um trabalho pra vocês na cidade grande, com essa coisa de São Paulo como esse centro de oportunidades. E aí o cara fala, ó, vou pegar vocês, vou levar vocês, vocês vão fazer um dinheiro lá na cidade grande, depois vocês vão voltar pra casa, beleza. Quando esses caras, esses garotos chegam lá, e aí a gente vê, assim, que são filhos da desigualdade, né? Assim, quem são esses garotos? Que são levados voluntariamente, eles não são retirados, eles são enganados com a proposta de um emprego. Eles são levados para São Paulo e eles vão, e quando chegam lá, falam assim, ó, esse é o trabalho. E aí um dos garotos, que é o Matheus, que é um personagem interpretado pelo Christian Malheiros, maravilhoso, esse menino é muito bom ator. Ele fica sendo um personagem principal ali, porque ele tem um papel muito importante no filme, porque ele é um que chega ali e ele vai sacando e vai propondo saídas diplomáticas. Porque ele logo percebe, quando ele chega nesse cativeiro, no lugar de trabalho, que é um ferro velho, comandado por Rodrigo Santoro, quando o Christian Malheiros chega lá, ele fala assim, peraí, cara, mas cadê o contrato de trabalho? Mas cadê o não sei o quê? Ele chega numa posição assim, me dá aqui as garantias. E aí o Rodrigo Santoro vai engobelando ele, vai enrolando ele. Enfim, o que acontece ali naquele cenário? Por que Sete Prisioneiros? Porque a gente vai descobrindo junto com eles, né, junto com os personagens, a gente vai descobrindo que se trata de uma emboscada, que não é uma oportunidade de trabalho, que eles não vão ganhar dinheiro, que eles foram traficados e que eles foram vendidos. E que eles estão ali para fazer um trabalho escravo num ferro velho. E dentro dessa cena, porque o filme todo praticamente se passa ali dentro daquele ferro velho, a gente vai vendo esse rapaz, o Christian Malheiros, nesse movimento assim, cara, eu vou tirar a gente daqui. E ele vai ali reivindicando os direitos dele junto com o Rodrigo Santoro. E aí tem todo o desenrolar do filme, assim, se você não viu e não quer saber spoiler, eu sugiro que você pare o vídeo aqui e volta pra ver depois. Mas se você já viu e tá vindo saber reflexões, continua que eu vou acabar dando algum spoiler. E aí ele ocupa um outro lugar hierárquico ali naquela coisa. Esse Christian Malheiros, o Matheus, o personagem Matheus, ele ocupa um outro lugar ali e ele começa a ser o homem de confiança do Rodrigo Santoro. E aí ele vai se encontrando com um dilema moral, e a gente vai vendo, né, assim, esse dilema moral se apresentar, porque, por vezes, ele tem a possibilidade de fugir, ele tem a possibilidade de matar o Rodrigo Santoro, ele tem a possibilidade de salvar os meninos, ele tem a possibilidade de ir embora, e ele fica. E a gente precisa entender essa conjuntura. Eu acho que aquele filme é muito profundo, é muito complexo e traz todas essas pistas. Traz toda a rede. Porque aí o que acontece? O Matheus fica. Ele vai subindo de cargo ali, né? Ele deixa de ser um homem traficado ali, um peão, né? Ele deixa de ser o peão do ferro velho e ele passa a ser o braço direito do Rodrigo Santoro ali, e ele vai subindo junto com o Rodrigo Santoro. Tanto é que no final do filme o Rodrigo Santoro é transferido para um outro setor daquela quadrilha de tráfico humano e o Matheus vai junto. E aí a gente fica até o final do filme esperando assim, não, ele vai salvar os meninos, ele vai salvar os meninos, ele vai salvar os meninos, e ele não salva os meninos.
porque ele não pôde se salvar. E aí é que a gente vai entendendo a engrenagem, e esse vídeo é sobre isso. Esse vídeo é pra gente conseguir entender toda a engrenagem, toda a estrutura social que dá estofo e álibi para isso acontecer. Gente, o tráfico humano é uma realidade hoje. O tráfico humano e o trabalho em condições análogas à escravidão, que é a escravidão, é uma realidade no Brasil hoje, ainda. A gente resgata aí milhares de pessoas de trabalhos em condições análogas à escravidão, e a gente precisa entender de onde essas pessoas surgiram. Como que é a dinâmica que faz com que essas pessoas cheguem nas grandes metrópoles e é às custas do trabalho delas que é constituído a cidade, a riqueza do mundo. A riqueza do mundo se deve à exploração desse trabalho dessas pessoas. Tem uma cena muito pai, assim, do Rodrigo Santoro na cidade com o Matheus, né? Com o Christian Malheiros, dirigindo. E ele fala assim, tá vendo esses fios de cobre? A cidade só é iluminada pelo seu trabalho, o trabalho de vocês. É o trabalho de vocês que está iluminando essa cidade. Tem o seu trabalho, você está construindo a cidade. Nossa, isso é tão pesado. Ele fala, você está construindo a cidade. E como que, realmente, uma cidade é construída às custas de trabalho escravo. A riqueza do mundo é construída às custas de trabalho escravo. A gente leu isso. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tenho o Alcateia Feminista, que é um projeto de percurso literário feminista de 4 livros. E a gente leu, então se você não me segue no Instagram, me segue lá, @ManuelaXavier. E a gente leu o Caliban e a Bruxa, em que a gente fala sobre o acúmulo de capital. Como que o acúmulo de capital foi produzido a partir da exploração de mão de obra escrava. A gente leu Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, e a gente viu como que a riqueza do mundo foi produzida graças à escravidão. Então, o filme traz uma discussão que é muito séria. É o trabalho daqueles meninos sequestrados, escravizados, torturados, humilhados, sem nenhum direitos humanos. É o trabalho deles que ilumina a cidade, que sustenta a cidade. E por trás de quantas coisas que fazemos, que vivemos, que consumimos, que é feita de trabalho escravo. Isso aqui, ó, trabalho escravo. Roupa que vestimos, trabalho escravo. E trabalho escravo não é um trabalho escravo que a máquina faz. Trabalho escravo é porque foram lá no lugar, pegaram pessoas, compraram pessoas e venderam pessoas. E como que é a dinâmica dessa quadrilha, e no filme isso mostra muito bem, ela é feita de uma forma muito complexa e muito bem elaborada, de modo que ela vai cada vez mais deixando a pessoa mais refém daquele sistema. Porque o que acontece com o Matheus, né? Porque o Matheus é a veia central desse trama, né? O que a gente vê acontecer ali com o Matheus? É que ele sai de uma família muito pobre, ele vai ali, ele tem sonhos, o Matheus, ele tem sonhos, ele quer ser piloto, ele quer ser engenheiro, ele quer ser engenheiro de aviação, ele quer ser piloto, o Matheus tem sonhos. E ele vai ali, ele tem alguma condição de reivindicar, não, isso tá errado, nós vamos pra delegacia, nós vamos fazer um sistema assim, nós vamos trabalhar mais horas para pagar o que a gente deve, Ele vai reivindicando coisas porque ele tem algum estofo para isso. E nessa lógica, isso ainda não garante a liberdade dele. A inteligência do Matheus não garante a liberdade dele. A inteligência do Matheus foi explorada pelo sistema mais uma vez. A mão de obra dele foi explorada no primeiro momento, porque eram os braços dele que extraíam o cobre e o metal e o ali daquele negócio do ferro velho. E depois foi a inteligência do Matheus. Então, vocês estão entendendo como que isso é muito grave, gente? A inteligência do Matheus não salvou ele, explorou ele mais uma vez. Porque ali ele ficou refém. E a gente vai entendendo ali que o Rodrigo Santoro vai colocando o Matheus cada vez mais para sujar mais as mãos. Porque uma vez o Matheus com as mãos sujas, ele já não pode mais denunciar. Porque assim, você vai ver quando ele coloca o Matheus pra ir lá e fazer a compra dos novos materiais, que é uma outra cena também muito forte, que ele fala assim, quando eles compram pessoas, né, assim, são haitianos, bolivianos, eles compram coreanos,
quando eles compram uma remessa de pessoas, o Rodrigo Santoro fala assim, é igual tudo que a gente compra, veio no avião, veio no... Aquelas pessoas são objetos, aquelas pessoas são objetos. E essa é uma realidade muito séria do tráfico humano. Essas pessoas, elas não são pessoas, elas são objetos. Então, que servem para construir a cidade, que servem para servir alguém. Então, o Rodrigo Santoro vai colocando o Matheus ali naquelas situações em que ele vai lá e faz a compra dessa galera. Ele vai lá e tem que ficar regendo os meninos. Ele vai lá e tem que perseguir o menino que fugiu. Então, a cada vez mais, o Matheus, ele vai ficando com as mãos mais sujas. Então, assim, se ele amanhã for na polícia e falar, olha, eu fui vítima de trabalho escravo. Ah, mas você também pegou um cara. Você faz parte da quadrilha. Então, esse é o primeiro aprisionamento que eu quero falar com vocês. O primeiro aprisionamento, que é a força de trabalho do Matheus é explorada e a inteligência dele também. A inteligência não salva ele, a inteligência dele também é explorada. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que a rede de afetos vai sendo também cooptada e usada como objeto de chantagem? Como que a gente vê isso? Quando o Matheus tá ali, eles ficam proibidos de falar com a família, e quando o Matheus tá ali, naquela situação, querendo ir embora, querendo sair, tal, e o Rodrigo Santoro fala assim, liga pra sua mãe, e aí a mãe fala, ai, obrigada pelo dinheiro que você mandou. Então, o quanto que ele tá ali, vivendo a maior das violências, mas assim, mas eu tô dando uma qualidade de vida pra minha família. Eu tô sustentando a minha família, E aí, logo depois disso, o Rodrigo Santoro leva ele pra conhecer a mãe, né, assim, leva ele pra conhecer o Luca, né, o Rodrigo Santoro é o Luca, o nome do personagem dele. O Luca leva ele pra conhecer a mãe dele, e a mãe fala, ele é um menino ótimo. E aí, ali a gente entende que o Luca também, pelo que eu entendi, não sei se vocês entenderam isso, se vocês entenderam isso, comenta aqui pra eu saber se eu tô sozinha na minha pira. O Luca também foi traficado, também entrou nessa jogada, dessa forma, né? Porque o Luca falou assim, ele chegou, ele foi pra São Paulo trabalhar com 14 anos, nós éramos muito pobres, e ele foi crescendo dentro daquela lógica ali de exploração. Então o Luca também não era um homem livre. E é onde a gente descobre que assim, o Luca que explora o Matheus também não é um homem livre. Quem tá acima do Luca? Então, esse é um terceiro ponto que eu quero falar, que é sobre a engrenagem política e social que permite isso. Mas antes, vamos falar, então, o primeiro ponto é sobre a exploração do Matheus nesse sentido, né? A exploração dos corpos e também dos cérebros. E isso é muito importante, porque nada disso vai garantir a liberdade. O segundo ponto é sobre essa exploração e essa cooptação das redes de afeto, em que o capitalismo reina mais uma vez, porque assim, eu posso amar a minha mãe, né, assim, e eles usam essa família como moeda de troca, porque a família, por exemplo, a família do outro menino lá, a mãe dele é torturada porque ele fugiu. Então assim, eu vou dar o coió na sua família. Você não se comportou, eu dou o coió na sua família. Você se comportou, eu dou 4 mil reais pra sua família. Então, como que a família é que vai ser o ponto final desse trabalho? Então, como que se sequestra também a família? Não é só a pessoa que está sendo sequestrada, a família e as redes de afeto dela também. Então, ela vai ficando alienada a essa família. E isso é muito sério. E o terceiro ponto é sobre o que é isso, nesse segundo ponto da família, o Matheus vai vendo ali que assim, o Luca, então, ele comprou padaria pra mãe, hoje a mãe vive bem, no fim das contas ele agora tá com uma relação com a mãe, ele tá perto da mãe. Venceu na vida. Não venceu. Às custas de quê? Né? Então, o terceiro ponto é sobre essa engrenagem, porque a gente vai ali junto com o filme, vendo todas as camadas políticas, econômicas e sociais da lógica do tráfico humano. Então, a gente tem ali o Luca, que é um peão também, a gente tem os policiais, que é a segurança pública, que a gente vê que a segurança pública sabe que ali tem um trabalho escravo. A gente vê que tem alguém que dá o bizu do, tá chegando o fiscal aí do Ministério do Trabalho, então se burla essa política. A gente vê o cara lá do churrasco lá da casa que ele vai, o cara é político, então o cara é político, ele é o chefe da parada. Então a gente vê que a tia do bar, a mulher do bar, sabe, o Luca fortalece aqui, a mulher do bar sabe,
todo mundo sabe. Eu achei essa uma crítica muito contundente, assim, que o trabalho escravo acontece debaixo do nosso nariz. Quantas pessoas, quantas mulheres negras, pobres, são descobertas em condições de escravidão em casas de família, em apartamentos chiquérrimos. Os vizinhos não sabiam? Os vizinhos não sabiam? O trabalho escravo, o tráfico humano, acontece com a anuência do nosso silêncio. E quando a gente se incomoda com o silêncio do Mateus, quando a gente vê na televisão, quando a gente fica até o fim, não, ele vai salvar os caras, ele vai salvar os caras, ele vai salvar os caras. E você? E você? O que você sabe de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão, de exploração, que tá debaixo do seu nariz e você não faz nada? Eu acho que esse incômodo que a gente ficou ali com o Mateus diz disso. Então, eu acho que ele é um filme muito importante aí, né, assim. A gente vê o Luca também completamente destruído, assim, né? Você vê como que estar nessa rede destrói a vida, né, assim. O Luca tá ali acabado, é isso, no cigarro, comendo cigarro e bebendo. E que vida é essa, né, assim? Que é uma vida que só serve para fazer movimentar as engrenagens do sistema. Então, eu acho que é um filme muito urgente, é um filme que fala sobre capitalismo, que fala sobre exploração da mão de obra humana, que fala sobre escravidão, que fala sobre como não superamos a escravidão, que fala sobre como que o trabalho escravo é uma realidade no Brasil, porque a gente viu ali, né, ali no Ferro Velho, ali no setor do negócio de roupa, do setor têxtil, como que na indústria da moda, por trás da indústria da moda tem muito sangue, gente. Tem muito sangue. Então, essa é uma discussão muito séria e que a gente precisa pensar direitos humanos. Então, fica essa indicação aí dos 7 Prisioneiros. É um filme urgente, é um filme muito duro e é um filme que convoca. O que é que você está fazendo com o seu silêncio? O que está acontecendo debaixo do seu nariz que você não está vendo? Você teria coragem? A primeira cena, não sei se vocês captaram isso, a primeira cena, ela já diz tudo do filme, né? A primeira cena é o Mateus na casa dele. Eu achei isso sensacional, né? É o Mateus na casa dele, pregando as tábuas. E aí ele vai, prega a tábua aqui, prega outra tábua aqui. É ele sendo aprisionado. E aí, como que a gente vê, assim, ao mesmo tempo que essas celas, né? Porque realmente, né, assim, ele foi encarcerado lá, né, como um prisioneiro. Mas ao mesmo tempo que essas tábuas, elas criam uma proteção à família, elas também o prendem. Então a gente pode pensar essas duas perspectivas, que é onde ele ficou. Ele ficou preso para proteger a família. E como que isso é muito sério, gente. Então, assim, isso convoca a uma reflexão social muito importante, de políticas públicas, de combate ao trabalho escravo, de combate ao tráfico humano e de pensar em cima de que é construída toda a riqueza que conhecemos. Então, fica a reflexão, o que você faz com a sua voz? Você usa da sua voz ou você vai pelo silêncio? Então, estejamos atentos, porque tem coisas muito estranhas acontecendo embaixo do nosso nariz, tem coisas muito estranhas acontecendo, sustentando as riquezas. Estamos sustentando essa lógica da exploração quando consumimos coisas oriundas do trabalho escravo. Então, estejamos atentos e vamos trazer essa reflexão para a nossa casa, né? Então, fica a indicação. E se vocês gostaram de um bate-papo, assim, sobre filme, eu amo cinema brasileiro. Então, se vocês gostaram dessa discussão sobre cinema e sugestão de filmes, séries, enfim, comenta aqui, comenta qual filme você quer que eu comente. E é isso, até o próximo vídeo.